Bom dia, irmão e irmã. Sou Padre José Raimundo, paróquia Nossa Senhora da Esperança do Estiepe, em Salvador. Hoje é quinta-feira da quarta semana da Páscoa, dia 12 de maio de 2022. Evangelho João 13, 16 a 20. Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Depois de lavar os pés dos discípulos, Jesus lhes disse: em verdade vos digo, o servo não está acima do seu senhor, e o mensageiro não é maior que aquele que o enviou. Se sabeis isto e o puserdes em prática, sereis felizes. Eu não falo de vós todos, eu conheço aqueles que escolhi, mas é preciso que se realize o que está na Escritura. Aquele que come o meu pão levantou contra mim o calcanhar. Desde agora vos digo isso antes de acontecer, a fim de que, quando acontecer, creais que eu sou. Em verdade vos digo, quem recebe aquele que eu enviar, recebe a mim. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Este texto do Evangelho se insere imediatamente após o gesto do lava-pés realizado pelo Senhor Jesus em meio à última ceia. Depois de ter lavado os pés dos discípulos, o Mestre e Senhor se dirige a eles com essas palavras: em verdade vos digo, o servo não está acima do seu Senhor, e o mensageiro não é maior do que aquele que o enviou. Se sabeis isto e o puserdes em prática, sereis felizes. Logo aqui sentimos a recomendação para que todos sigam o exemplo de Jesus, vivendo em humildade o amor fraterno. Esta mesma caridade deve distinguir a existência de toda pessoa que se dispõe a seguir o Senhor, pois constituem sinais vivos da presença contínua dele no meio dos seus. A proposta de Jesus, seja ontem que hoje, continua a mesma: ser reconhecido como discípulo seu pela prática do serviço fraterno. Aí se encontra o grande diferencial do agir cristão. Tal serviço deve ser realizado conforme o exemplo de simplicidade e de humildade de Jesus. Após a ceia, o Senhor se abaixa e lava os pés dos discípulos. Assim também devemos fazer nós. E aqui se encontra o maior defeito que afeta terrivelmente o mundo atual, ou a sua maior pedra de escândalo, coisa que toca diretamente também aos que se dizem cristãos. Não aprendemos a servir, não nos importamos em servir, não nos importamos em realizar o serviço do próximo, não estamos disponíveis para o serviço dos necessitados. Temos muita dificuldade de seguir o exemplo do Senhor quanto ao serviço. Entretanto, servir ao próximo é a fonte da verdadeira felicidade. Pôr-se à disposição do outro é gesto que gera paz e alegria. E isso pode bem explicar porque tantas e tantas vezes somos tão infelizes e melancólicos e vivemos tão dolorosamente tristes e abatidos.
Peçamos, irmãos, ao Senhor, o grande mestre do serviço, que toque o nosso coração, que toque a nossa vida e nos disponha prontamente para o serviço de todos os irmãos. Só assim descobriremos, já a partir desta terra, a imensa felicidade de servir. Queridos irmãos e irmãs, nós estamos voltando às missas presenciais com a presença de todos os irmãos. E já temos mais segurança para fazer isso. Não se limite, irmão, à missa pela televisão, em casa, se você tiver condições de vir até a igreja. Porque com muita segurança estamos realizando a missa presencial, que é a forma normal de celebração litúrgica. Não deixe, irmão e irmã, de se fazer presente na sua igreja paroquial, de modo todo especial nos finais de semana. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e sua Mãe Maria Santíssima. Amém.